Lá estava você, em um culto, em uma reunião, em uma conferência, veio alguém e trouxe uma profecia para você. Qual que é o problema? Você não concordou com o que foi dito. E aí? O que você faz? Fala aí, pessoal do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui eu quero gravar vídeos para ajudar você a compreender melhor a vida cristã, o relacionamento com Deus, a teologia e também como navegar aí nas águas da cultura pop de uma perspectiva cristã. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o dom de profecia e como lidar com ele na igreja local. Ao falar a respeito de profecia nos tempos atuais, a gente parte do princípio de que Deus fala hoje, ou seja, Deus ele ainda se comunica por meio do Espírito Santo com aqueles que creem nele. Então, numa igreja local, numa igreja que crê na continuidade dos dons, numa igreja carismática ou pentecostal, é muito comum que a profecia seja usada, seja para edificar pessoas, mas às vezes para atrapalhar um pouco a nossa vida. Mas o que eu quero é te ajudar a como tirar o melhor proveito de profecias que você recebe e como saber também como comunicar palavras de Deus para outras pessoas. Bom, Deus fala nos dias de hoje. Mas para a gente poder pegar essa questão de que Deus fala, a gente precisa entender que o dom de profecia funciona por meio de ouvir e comunicar algo da parte de Deus. E muitas vezes o que vai acontecer é que no ouvir não tem nada de errado, mas no comunicar, muitos de nós se atrapalham com as palavras e acabam não transmitindo aquilo que precisaria ser transmitido. E um exemplo disso, Graham Cooke, um cara que escreveu sobre profecia e tinha muita experiência na área, disse que uma vez ele estava numa conferência e Deus começou a falar com ele: vá lá e diga para o meu servo John. E ele olhou e era uma mulher. Ele ficou transtornado com aquela situação e não sabia direito o que fazer, mas acabou querendo obedecer o que Deus estava dizendo e foi lá e descobriu que aquela mulher que ele estava vendo na sua frente era uma mulher transexual, ou seja, havia sido chamado de John anteriormente, mas havia feito uma transição para o gênero feminino. E quando ele falou o nome John, aquela pessoa começou a chorar, porque sabia que, de fato, ali estava alguém que estava falando a respeito de algo que só teria como saber se Deus houvesse comunicado. A importância dos dons para a igreja local, da profecia em específico, e é uma coisa que muita gente vai questionar e vai falar: por que a gente vai ter profecia se a gente já tem a Bíblia? Sim, com certeza, a gente já tem a Bíblia, mas a experiência de ouvir algo da parte de Deus, te dando uma testificação de que Deus está sim dando atenção para a sua vida. Muitas vezes pode ser algo simples, pode ser alguém vindo e dando uma palavra para você que usa palavras que você havia usado na sua oração, no seu tempo ali com Deus, no seu tempo de comunhão com Ele. Ninguém tinha como saber, até mesmo alguém falando a respeito de um ponto muito importante da sua vida que estava trazendo muito transtorno para o seu coração. A questão é que o dom de profecia é importante para produzir exatamente aquilo que a Escritura diz que ele deveria produzir: consolo, edificação e exortação. O problema que a gente enfrenta hoje é que a gente não pode igualar profecia, mesmo a profecia muito acertada, com uma aprovação de Deus sobre o caráter daquele que está profetizando. Alguém pode ter um caráter reprovável e ser um profeta muito assertivo. Exemplo: Balaão. Balaão foi um profeta muito assertivo que, inclusive, profetizou a respeito de coisas referentes ao Messias, que só aconteceriam centenas de anos depois da sua época. Mas Balaão era um falso profeta. Por quê? Não por causa da falha nas suas profecias, mas por causa das suas falhas profundas de caráter. Se alguém profetiza corretamente, não quer dizer que essa pessoa tenha a aprovação de Deus. Se alguém profetiza, cura, prega bem ou qualquer uma dessas coisas, o próprio Jesus já disse no Sermão do Monte que as obras que nós fazemos no seu nome não são garantia de aprovação, porque o que revela a verdadeira natureza de uma árvore é o fruto que ela dá. E esse fruto ali, obviamente, está falando a respeito do caráter de um indivíduo. A profecia também pode ser usada como uma forma de controle. Alguém que tenha um dom profético pode fazer um mau uso desse dom, fazendo com que, por meio da sua assertividade profética, ela domine sobre a vida de pessoas. E isso também é outra característica de que existe uma reprovação do caráter
mesmo que haja a operação de um dom. E é por isso que a Bíblia vai dizer para nós, no Novo Testamento, que nós precisamos julgar as profecias. As profecias devem ser julgadas. Então, se uma profecia tem falhas, ela é uma profecia falha. Mas o profeta não deve ser julgado nesse ponto, porque errar uma profecia não quer dizer que ele é um falso profeta. O que vai determinar se ele é ou não um falso profeta é o seu caráter. Então, como nós devemos julgar as profecias? Bom, o primeiro ponto é se aquela palavra que foi falada tem algum sentido para a pessoa que acabou de ouvi-la. Por exemplo, alguém pode falar para você: eu senti uma palavra de Deus de que você é uma pessoa que gosta muito de compartilhar a sua fé no trabalho. E aí aquele indivíduo fala: olha, na verdade eu trabalho de home office. Essa obviamente foi uma profecia que falhou. Quem nunca recebeu aquelas profecias genéricas de igreja? Deus chamou você para as nações. Deus tem uma grande obra na sua vida. Inúmeras coisas genéricas que são faladas em ambientes de igreja, Brasil afora, e que na verdade não tem nenhum sentido real com a vida daquela pessoa especificamente. Mas uma profecia, ela vai trazer a opinião de Deus a respeito de um determinado assunto, a respeito da vida daquela pessoa, e ela vai produzir edificação. Se alguém traz uma palavra para você e você não sente que aquela palavra tem alguma coisa a ver com a sua vida, você não sente que aquilo ali está produzindo edificação, você não sente que aquilo ali está te encorajando ou te incentivando a avançar, cara, você não precisa ter o mínimo constrangimento de desconsiderar totalmente aquela palavra. Você deve julgar as profecias que são faladas a seu respeito de acordo com o sentido que elas têm. Se elas fazem sentido, ok. Se elas não fazem sentido, ok também. E não existe qualquer tipo de exigência de que um profeta precisa ter as suas palavras recebidas por aqueles para quem ele profetiza. O que ele precisa é falar coisas que realmente façam sentido na vida das pessoas. Por isso, a nossa prática na igreja local aqui é: se eu sinto alguma coisa a respeito de alguém, eu falo com essa pessoa, eu falo: olha, eu senti isso, isso e isso. E eu pergunto para ela: isso faz sentido para você? Várias vezes as pessoas vão dizer: sim, faz muito sentido. Algumas vezes a pessoa vai dizer: olha, não entendi muito bem, acho que talvez não tenha muito a ver comigo. Ok, não tem problema nenhum, porque o meu objetivo não é me exaltar em relação ao meu dom. O meu objetivo é produzir edificação na vida do meu irmão. Mas o mais importante nisso tudo é entender que a sua vida, ela não pode ser dirigida por profecias. A sua vida, ela precisa ser dirigida pela palavra de Deus. E antes de qualquer profecia, você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida onde você tem intimidade suficiente com Deus para ouvir Deus falando aquilo que Ele quer falar com você. Pode ser que Ele queira usar outra pessoa, pode ser que Ele queira trazer uma palavra através de alguém, mas o mais importante é o seu coração estar disponível para aquilo que Deus quer falar com você. Agora, o que Deus quer falar com você? Deus quer falar sobre seu emprego, quer falar sobre casamento, quer falar sobre faculdade, quer falar sobre onde você deve congregar? Bom, me diga aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo falando a respeito de como achar a vontade de Deus. Mas o mais importante aqui é você entender o seguinte: você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Se alguém trouxer uma profecia que não faz sentido, você não precisa receber. E se uma profecia fala de coisas muito grandes, mas você não está recebendo algo da parte de Deus que tenha a ver com aquilo ali, ou que faça com que aquela profecia tenha sentido, você não precisa se agarrar a isso.